Meus amigos, vamos acompanhar aí a Rede Globo aí reagindo às sanções que foi feita e também agora o presidente, o descondenado Lula está lá nos Estados Unidos, vai discursar hoje, no momento que eu estou gravando esse vídeo, ele vai discursar e depois dele o presidente americano vai discursar. Vamos ver se ele é corajoso mesmo em falar lá nos Estados Unidos as bobazeiras que eles vêm falando aqui no Brasil. Vamos acompanhar esse vídeo aí, vamos ver a ironia, a militância aí da Globo aí de todas as formas. Vamos ver também a perseguição que o Eduardo Bolsonaro está sofrendo depois das sanções aplicadas na esposa e nas empresas do Alexandre de Moraes. A PGR continuou a perseguição, denunciou o Eduardo Bolsonaro e o Paulo Figueiredo, e vamos ver a reação aí da mídia militante. Foi perguntado se... Eu perguntei, vem cá, Paulo Figueiredo e Eduardo Bolsonaro estão anunciando novas sanções. Isso vai influenciar o seu texto? Ele falou, não, isso vai atrapalhar, espero que Eduardo Bolsonaro não faça, não usou esse termo, mas não faça essa lambança. Então o próprio relator já tinha admitido que o texto ia caminhar e que se viessem novas sanções ia azedar o clima. Então agora vamos esperar o deputado Paulinho se pronunciar, né? Vou chamar a Guga e Sandra em Nova York para a gente também comentar esse assunto. Olha lá. Que chiquérrimos. Passeando na ONU, adorando, né? Beleza, isso. Né? Olha aí. Adorei essas cores todas. Primeiro eu tô olhando o look, agora eu vou para a pergunta. Guga, eu estava aqui pensando, uma vez o Paulo Figueiredo falando da Lei Magnitsky me disse que, olha, o governo americano, ele leva 6 meses, geralmente, né, em média, para aplicar a Lei Magnitsky. E nesses nossos casos está fazendo uma média de 6 semanas, ou estava falando de um caso específico. Está falando isso porque ele acredita que o Brasil, que eles têm uma deferência, né? Queria que você falasse um pouco sobre isso, assim, sobre esse olhar dos Estados Unidos para o Brasil, porque a gente fala o tempo todo aqui que o Brasil não estava no radar dos Estados Unidos e passou a estar para esses assuntos de Magnitsky, de sanções, de reações, tudo em nome do ex-presidente Bolsonaro. Boa tarde para você. Bom, boa tarde, Andréia, boa tarde a todos. A gente está aqui no nosso estúdio nas Nações Unidas, estúdio que foi aqui erguido pelo nosso Anderson Gazio, eu e a Sandra Coutinho. Aqui a gente vai ficar a semana inteira aqui nas Nações Unidas, Andréia, sobre o Brasil e os Estados Unidos. O Brasil não é prioridade dos Estados Unidos, mas mudou. De fato, nós não estávamos no radar e entramos no radar a partir do mês de julho. A gente sempre fala isso. E não foi o presidente Lula que entrou. Passou mais uma semana da última vez que eu mencionei aqui e o Trump continua sem citar o nome do Lula ao longo de todo esse período. Mesmo o secretário de Estado, Marco Rubio, praticamente nunca menciona o nome do Lula. O foco sempre ali no Supremo Tribunal Federal, mais especificamente no ministro Alexandre de Moraes. E esse é o foco que o Paulo Figueiredo e o deputado Eduardo Bolsonaro também querem que o governo Trump tenha. Desde o início eles deixam muito claro isso, inclusive quando foram anunciadas as tarifas, e inicialmente falaram que eram as tarifas do Lula, não, eles deixaram claro que eram as tarifas por causa do Alexandre de Moraes. Então esse é o foco tanto do governo americano como deles também. E chama atenção uma coisa do Trump, né, que quando ele decide encrencar com alguém, ele vai para cima, como a gente está vendo aí na questão da Lei Magnitsky, mas quando ele quer ajudar alguém, a gente vê como no caso do Milei agora, que o governo americano já deixou claro, acabou de anunciar que vai ajudar o Milei em tudo que for necessário para evitar uma crise no mercado financeiro argentino. Andréia. Sandra, já quero te ouvir, deixa eu só registrar aqui que acaba de chegar a nota do ministro Alexandre de Moraes em relação à ampliação da Lei Magnitsky. Agora, a mulher do ministro Moraes foi alvo da aplicação da lei. O ministro chama aqui na nota dele de ilegal e lamentável aplicação da Lei Magnitsky à sua esposa. Não só contrasta com a história dos Estados Unidos de respeito à lei e aos direitos fundamentais, como violenta o direito internacional, a soberania do Brasil e a independência do judiciário. Aí segue aqui o ministro dizendo que a independência do judiciário, coragem institucional e defesa à soberania nacional
fazem parte do universo republicano dos juízes brasileiros que não vão aceitar coações ou obstruções no exercício de sua missão constitucional conferida de forma soberana pelo povo brasileiro. As instituições brasileiras são fortes e sólidas, o caminho é o respeito à Constituição, não havendo possibilidade constitucional de impunidade, de omissão ou de covardia. E como integrante do Supremo, ele vai continuar, diz aqui o ministro Moraes, a cumprir a sua missão constitucional de julgar com independência e imparcialidade. Então, registrando aqui a nota do ministro Alexandre de Moraes. Sandra, com você aí. Olha, Andréia, os Estados Unidos ficaram agora meio sem recurso, né, para continuar a retaliar contra o Brasil. Essa provavelmente é a última medida que vai ser tomada. Claro que o fato de Lula estar aqui em Nova York traz um peso maior para essas novas medidas, tanto para a Lei Magnitsky como para a questão dos vistos. Mas muita gente chegou a falar, pode ser que os Estados Unidos decidam não conceder visto para que a delegação brasileira venha e coisa do tipo. Seria algo muito drástico. Os Estados Unidos, de fato, são uma nação amiga do Brasil. O presidente Lula teve um bom relacionamento com todos os presidentes americanos que passaram pela Casa Branca quando ele estava no poder, nos 2 primeiros mandatos. Agora é a primeira vez que isso não acontece. Mas a gente fica sempre imaginando naquela cena, né? O Lula saindo do palco e o Donald Trump se caminhando para o palco, já que um rende o outro na lista de discursos de amanhã nos debates de alto nível da Assembleia Geral da ONU. Provavelmente, se encontrarem, o próprio Lula já disse na entrevista da BBC que ele Sandra, vai cumprimentar. Desculpa te interromper, Sandra, só um minutinho, que a notícia que acaba de chegar aqui, a PGR acaba de denunciar o deputado Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo por coação em processo judicial. Nota está aqui do MP. Coloca aqui para mim, por favor, no telão. Então, as informações que acabam de chegar, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, denunciou o deputado Eduardo Bolsonaro e o blogueiro Paulo Figueiredo ao Supremo hoje, segunda-feira, por coação em processo judicial. A imputação é de que os denunciados articularam sucessivas ações voltadas a intervir nos processos judiciais para beneficiar Jair Messias Bolsonaro e o próprio Paulo Renato Figueiredo Filho, tá? Aí segue o MP dizendo que o documento aponta o acervo probatório, que é composto por declarações públicas dos próprios denunciados em suas redes sociais, bem como por dados que foram extraídos de aparelhos celulares que foram apreendidos nas medidas cautelares autorizadas pelo Supremo. Aí ele está falando aqui das investigações em curso. A polícia apreendeu material e esse material foi analisado, tá? A gente vai terminar de ler a nota aqui, mas, Otávio, medida que a gente já estava esperando, então, notícia que chegou agora, Eduardo Bolsonaro formalmente denunciado pela PGR nesse processo de coação que está correndo lá no Supremo e o Paulo Figueiredo também denunciado. Então, 2 leituras que eu faço. Sai logo depois do anúncio dessa sanção ao ministro Alexandre de Moraes. E parece um duelo do Velho Oeste e que até agora ninguém piscou, né? O governo americano continua aplicando sanções a autoridades brasileiras. Os bolsonaristas estão comemorando nas redes que a questão do escritório é um tiro importante, porque quem contratar os serviços do escritório ou quem já for cliente, em tese, também estaria atingido pela medida. Então, é uma medida para sufocar financeiramente o ministro da Suprema Corte do país. Só que o Brasil não recua. Não recua de fazer valer a sua soberania, de valer os seus preceitos constitucionais. Então, até agora é uma briga que ninguém piscou, Sadi. Deixa eu só trazer alguns argumentos aqui do procurador, do Gonet, para a gente seguir aqui comentando. Ele diz que ele está denunciando pelo crime de coação que está previsto no Código Penal, artigo 344, que consiste em usar de violência ou grave ameaça com fim de favorecer interesse próprio ou alheio contra a autoridade, parte ou qualquer outra pessoa que funciona ou é chamada a intervir num processo judicial
policial ou administrativo, tá? Aí ele diz, o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, que as ameaças são inequívocas e consistentes e que os denunciados se empenharam de toda forma em submeter os interesses da República e de todo o coletivo aos seus próprios desígnios pessoais e familiares, tá? Então, só para dar aqui... além da condenação pelo crime de coação, o Procurador-Geral da República requer a reparação dos danos decorrentes das ações criminosas. Então, nota aqui da PGR. Fala, Valdo. Lembrando que o Márcio Falcão está destacando aqui que não houve denúncia para Jair Bolsonaro, só para Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo. O ex-presidente estava neste inquérito, que estava sendo investigado também, como alguém que financiou a ida do filho para os Estados Unidos com 2 bilhões de reais, né, para que ele se sustentasse lá, para fazer toda a operação contra os interesses do Brasil, de empresas brasileiras e do STF, né, mas... o Márcio disse que ele não denunciou Jair Bolsonaro, mas denunciou Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo pelo fato de esses dois estarem lá nos Estados Unidos fazendo toda a operação para prejudicar, para impor, para convencer o governo americano a impor sanções contra o STF, ministros do STF. O time também da decisão de Gonet também acaba mostrando que se lá nos Estados Unidos eles estão também observando esse momento, né, que Lula está no exterior, a mesma coisa acontece aqui, né? Agora você vai ter essa ação. Imagino que, mais uma vez, o governo americano vai dizer que o Judiciário brasileiro, o Ministério Público brasileiro estão ali numa operação para censurar pessoas que estão hoje nos Estados Unidos, no caso de Paulo Figueiredo e no caso também de Eduardo Bolsonaro. Mas é importante agora essa denúncia chega no Supremo, vai ser analisado ali pela primeira turma e a tendência é que esse pedido seja aberto, mostrando que a vida de Eduardo Bolsonaro, que já está difícil, vai ficar pior ainda. Andréia. Meus amigos, acompanhamos aí a mídia falando aí sobre os últimos acontecimentos, as sanções e também a perseguição. É notório para vocês verem a perseguição. Após a sanção, já a PGR já colocou aí a perseguição montada pelo STF, o desgoverno Lula, junto ao STF e desgoverno Lula perseguindo o Bolsonaro e a sua família. É muito triste o que está acontecendo no nosso Brasil. Isso vai ficar na história com a maior perseguição política já vista na história desse Brasil. E só vão parar quando eles detonar, acabar com o nosso presidente Jair Bolsonaro. É hora da população e do povo brasileiro reagir, ir para as ruas e impedir esse consórcio comunista do Brasil destruir completamente a nossa nação brasileira, que é uma nação conservadora, uma nação trabalhadora e que gosta e preza os bons costumes da nossa nação. Galera, você que está assistindo esse vídeo, deixa aqui o seu like, se inscreva no nosso canal, muito importante, dá essa moral ao nosso canal aqui de direita, Reaja Brasil, reaja, é muito importante você dar essa moral, essa força, não custa nada e você vai estar nos ajudando demais, beleza? Tamo junto e até o próximo vídeo.